O fascínio de Elon Musk por Marte todos já conhecem, mas você sabia que ele também tem explorado a Antártida? Parece que o Polo Sul guarda mais mistérios do que jamais imaginamos. Em uma surpreendente reviravolta, Musk e alguns cientistas avistaram um enorme objeto misterioso se movendo pelo continente gelado. O que será esse objeto? E por que estaria na Antártida? Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios e as novas descobertas no continente gelado. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Quando o objeto foi avistado pela primeira vez, não atraiu muita atenção. Muitas pessoas o consideraram apenas um iceberg, pois era grande e aproximadamente metade estava coberta de gelo. No entanto, à medida que o objeto começou a se mover e o gelo ao redor derreteu, tornou-se evidente que não era algo tão simples. Isso despertou a curiosidade de Musk e seus cientistas, que se dedicaram imediatamente a desvendar esse mistério. À medida que a pesquisa avançava, a percepção dos cientistas em relação ao objeto mudava, e eles criaram diferentes teorias sobre o que poderia ser. Curiosamente, essa não é a primeira vez que objetos estranhos são encontrados na Antártida. Em 2022, cientistas descobriram um ecossistema inteiro prosperando abaixo do solo congelado do continente. Ao estudar a região, encontraram uma fenda em uma imagem de satélite da plataforma de gelo de Larsen e, ao perfurar um buraco no gelo, encontraram algo incrível: um vasto ecossistema de micro-organismos vivendo abaixo da superfície. Essa imensa habitação subterrânea foi filmada com milhares de pequenos crustáceos conhecidos como anfípodes, vivendo a 500 metros abaixo da superfície. Mas isso não é tudo. Eles também descobriram florações de fitoplâncton vivendo abaixo da superfície da região polar. Essa descoberta abalou a comunidade científica, pois, antes disso, pensava-se que era impossível para o fitoplâncton sobreviver em condições tão adversas. Acreditava-se que não havia luz solar suficiente para que o fitoplâncton produzisse energia para sobreviver. Mas com essa descoberta, os cientistas perceberam que era possível para as algas sobreviverem com apenas 1% da luz disponível na superfície. A Antártica é conhecida por suas descobertas incríveis, mas algumas delas desafiam os limites do que antes considerávamos possível. Há alguns anos, uma equipe de cientistas a bordo de um quebra-gelo fez uma descoberta impressionante no mar de Weddell, uma surpreendente quantidade de cerca de 60 milhões de ninhos de peixe-gelo. Esses ninhos estavam separados por cerca de 20 centímetros, e os aglomerados se estendiam por uma área de aproximadamente 93 quilômetros quadrados. Mas isso não é nem mesmo a descoberta mais impressionante do continente gelado. Você já ouviu falar das montanhas Gamburtsev? Apesar de estarem localizadas sob as camadas de gelo, essas montanhas são uma verdadeira maravilha da natureza e receberam o nome em homenagem ao cientista russo Grigory Gamburtsev. A cadeia de montanhas se estende por incríveis 1.200 quilômetros e tem uma altura impressionante de 3.000 metros, aproximadamente um terço do tamanho do Monte Everest. Acredite ou não, os pesquisadores ainda não tiveram a oportunidade de ver esses gigantes subterrâneos com seus próprios olhos. Sua existência foi descoberta através de leituras magnéticas e gravitacionais obtidas de pesquisas realizadas desde 1958. Embora os cientistas tenham sido capazes de estudar as montanhas a partir de sua base, ainda não conseguiram desvendar como ou por que elas se formaram, e estão perplexos com sua existência contínua, já que não há sinais de movimento de placas tectônicas na região. Outra descoberta fascinante é a presença de um vale seco na Antártida. Embora seja difícil de acreditar, há um verdadeiro deserto na Antártida. Apesar de representar apenas 0,2% da superfície do continente, sua vastidão é impressionante. As chuvas são extremamente escassas e o vale é marcado por enormes dunas de areia que podem alcançar até 70 metros de altura. A parte mais intrigante é que essas dunas se movem, em média 1,5 metros por ano. Mas espere, a estranheza não para por aí. A Antártica também abriga um rio, e não é um rio comum, é um rio subterrâneo. Os cientistas o descobriram usando equipamentos de radar que penetram o gelo, equipados em aeronaves.
Inicialmente, pensavam ter encontrado 4 rios subterrâneos diferentes, fluindo de forma independente, mas, ao final, constataram que se tratava de um único rio massivo. Surpreendentemente, o rio tem mais de 480 quilômetros de extensão. Agora você pode estar se perguntando, o que tem um rio subterrâneo de tão especial? Bom, se a região que contém o rio derreter devido às mudanças climáticas, poderia elevar o nível do mar global em aproximadamente 4 metros, com consequências potencialmente catastróficas. A geleira Thwaites da Antártica, apelidada de Geleira do Dia do Juízo Final, está em perigo. Pesquisadores revelaram que a geleira está quase se desprendendo completamente de sua base, como uma bola de demolição pendurada por um fio. Se ela se desprender completamente, haverá um movimento rápido que poderia aumentar a taxa de perda de gelo em todo o continente e potencialmente inundar muitas partes do mundo. Os cientistas até encontraram sulcos paralelos no fundo do mar que circunda a geleira, deixados por seu último movimento, que pode ter ocorrido há séculos atrás, mas ela ainda está em movimento, quer nós percebamos ou não. À medida que nos aprofundamos no vasto e misterioso terreno da Antártica, nos deparamos com mais uma descoberta surpreendente. No ponto mais alto e distante de nossa expedição, encontramos um buraco gigantesco que se estende por uma área tão vasta quanto a de um país como a Irlanda. Essas aberturas, conhecidas como políneas, não são uma ocorrência rara nas águas geladas das regiões polares. No entanto, essa em particular, que apareceu pela primeira vez em 2017, cresceu exponencialmente, abrangindo mais de 70 mil quilômetros quadrados. A comunidade científica ficou perplexa com esse fenômeno peculiar e várias teorias foram propostas para explicar sua formação. Alguns argumentam que é o resultado de correntes oceânicas que erodem a superfície da plataforma de gelo, causando surtos de derretimento. Outros sugerem que pode ser devido à presença de mamíferos sob a floresta de gelo, que podem ter escavado esses buracos para acessar o ar. Mas qual é a conexão entre esse buraco gigantesco e o objeto enigmático que Elon Musk e sua equipe descobriram? Como mencionado anteriormente, a primeira suposição foi que se tratava de um iceberg, o que parecia a explicação mais lógica, já que a Antártica é predominantemente composta por formações de gelo. Além disso, o gigante iceberg A76A havia se desprendido recentemente da plataforma de gelo Rooney, medindo impressionantes 170 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura, e estava à deriva pela Antártica, eventualmente indo em direção às agitadas águas do Estreito de Drake. No entanto, conforme os pesquisadores observavam o objeto mais de perto, começaram a notar certas anomalias que não se encaixavam na hipótese do iceberg. Por exemplo, havia marcas de derrapagem e sulcos em sua superfície que eram difíceis de explicar. Além disso, ele não era transparente como a maioria dos icebergs, mas sim tinha uma tonalidade escura. Essas observações desencadearam uma série de especulações e teorias, com algumas pessoas sugerindo que poderia ser uma embarcação militar. Para muitos, isso parecia uma teoria da conspiração absurda. No entanto, não é totalmente impossível, considerando a história geopolítica da região. Governos e agências militares de todo o mundo têm uma longa tradição de conduzir operações classificadas em locais remotos, longe de olhares curiosos. E qual lugar melhor para testar tecnologias de ponta do que na vastidão desolada e implacável da Antártida? Em 23 de junho de 1961, as nações mais poderosas do mundo se uniram para assinar o Tratado Antártico, que estipulava que elas renunciariam ao direito de estabelecer uma presença militar na Antártica, a menos que fosse para fins de pesquisa científica. Curiosamente, foram os Estados Unidos que catalisaram a necessidade desse acordo após a Segunda Guerra Mundial, quando tentaram reivindicar o continente e conduziram uma força expedicionária militar chamada Operação High Jump, envolvendo 4.700 pessoas e várias embarcações. Esse episódio levantou preocupações sobre possíveis atividades militares na região, o que levou à necessidade do tratado para garantir a preservação da Antártica como um lugar destinado à cooperação científica pacífica.
Apesar do tratado, ainda há incertezas e perguntas sobre as atividades que podem ocorrer na região, e as descobertas recentes de objetos misteriosos só aumentam o mistério em torno da Antártica. Será que o objeto avistado por Elon Musk e sua equipe é realmente um iceberg, uma embarcação militar ou algo completamente diferente? A resposta só será estabelecida com mais pesquisas e explorações no futuro. Os cientistas começaram a explorar outras explicações potenciais para o objeto em movimento e eventualmente concluíram que não era apenas um meteorito comum. Meteoritos são fragmentos que se desprendem de asteroides, que são pequenos corpos rochosos que orbitam o Sol. Um grande número de asteroides pode ser encontrado entre as órbitas de Marte e Júpiter. No entanto, dado que Marte está próximo da Terra, asteroides ocasionalmente colidem com o planeta. Em média, asteroides com um diâmetro de 1 km colidem com a Terra a cada 500 mil anos, enquanto aqueles com um diâmetro de 5 km o fazem a cada 20 milhões de anos. A explosão mais recente de um asteroide ocorreu sobre a Antártica há mais de 430 mil anos. Relatórios indicam que o asteroide deveria ter impactado a superfície da Antártica, mas, em vez disso, explodiu no céu, levando ao que agora é conhecido como explosão aérea. Essa explosão fez com que vários fragmentos de rocha espacial cobrissem a superfície abaixo da explosão. É importante notar que as explosões aéreas são mais destrutivas do que os impactos regulares de asteroides, pois podem afetar uma área muito maior em comparação com o momento em que um asteroide colide com uma localização específica. Essa descoberta levou os cientistas a considerarem que o objeto misterioso avistado por Elon Musk e sua equipe poderia ser resultado de uma explosão aérea semelhante, com fragmentos espaciais cobertos por gelo e marcados por sulcos e marcas distintas. No entanto, o mistério em torno do objeto ainda persiste, e mais investigações são necessárias para revelar sua verdadeira natureza e origem na Antártica. Enquanto isso, a exploração continua, e a fascinante jornada para desvendar os segredos desse continente gélido e misterioso continua a intrigar cientistas e a comunidade em geral. Algumas pessoas expressaram suas dúvidas, mas geralmente a teoria mais simples é a mais precisa, como quando os cientistas achavam que tinham descoberto uma pirâmide na Antártica apenas para descobrir que era, na verdade, uma montanha desgastada por milhares de anos de erosão. A verdade só aparecerá com mais pesquisas e explorações no futuro. Enquanto isso, a Antártica continuará a nos surpreender com suas descobertas e mistérios, mostrando que ainda há muito para ser desvendado em suas vastas e intrigantes terras geladas. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.